Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um assunto que são moléculas fundamentais também para a nossa saúde, para a produção de energia e para a nossa vitalidade. Essas moléculas são vitaminas e sais minerais. Inclusive, vitaminas, a palavra vita vem de vital, que significa essencial para a vida, ou seja, são moléculas essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Bom, então os objetivos de aprendizagem da aula de hoje são principais funções das vitaminas e dos sais minerais. Aqui nessa aula eu vou destacar para vocês principalmente os sais minerais, porque as vitaminas eu vou mandar um artigo para vocês lerem, né, a função de cada uma delas. E também a gente vai discutir um pouco sobre doenças causadas ou pelo excesso ou pelo aporte inadequado destes compostos. Lá no comecinho do semestre, a gente teve uma aula, acho que uma das nossas primeiras aulas, que foi sobre a composição química das células. Nessa aula, eu falei para vocês principalmente de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, que são algumas substâncias orgânicas presentes na nossa célula. A gente também já viu enzimas, né, que na verdade são tipos de proteínas, mas o que eu não falei para vocês é que as nossas células apresentam uma outra molécula fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Não é uma macromolécula, né? Não é uma molécula grande como carboidratos, lipídios e proteínas, mas é uma molécula orgânica, assim como esses outros compostos. E o que significa uma molécula ser orgânica? Significa que apresenta átomos de carbono, né? Apresenta o elemento carbono na sua composição molecular. Então, as vitaminas entram aqui nesse grupo de substâncias orgânicas. Já água e sais minerais são substâncias que a gente chama de inorgânicas. Por que são substâncias inorgânicas? Porque essas substâncias não apresentam carbono na sua fórmula química. Então, de maneira geral, substâncias orgânicas são aquelas moléculas que apresentam carbono na sua fórmula química e substâncias inorgânicas não apresentam carbono na sua fórmula química. Bom, vamos começar então pelas vitaminas. O que são vitaminas? Conforme eu acabei de falar para vocês, são compostos orgânicos, ou seja, apresentam carbono na sua fórmula química. E essas vitaminas, elas estão presentes nos alimentos. Na verdade, a nossa dieta, a nossa alimentação é a maior fonte de vitamina que a gente tem. Aqui eu escrevi para vocês que não são produzidas pelo organismo, de maneira geral, não são produzidas pelo organismo, né? Algumas poucas vitaminas o nosso corpo consegue produzir. Outras vitaminas ainda são produzidas pelas bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal. Então, a gente já conversou várias vezes sobre esse assunto. A gente tem microbiota, a gente tem uma microbiota que é composta por diversos tipos de bactérias, né? E algumas dessas bactérias, numa relação de simbiose, lembram disso? Numa relação de simbiose, produzem vitaminas para a gente. Mas, de maneira geral, a gente precisa obter essas vitaminas na nossa alimentação. Pequenas quantidades de vitaminas já são suficientes e elas atuam principalmente como coenzimas. Vocês se lembram das coenzimas? Eu expliquei isso para vocês lá na aula de enzimas, então quem não lembra, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá estudar a aula de enzimas, que eu falei para vocês das coenzimas, né? Que são moléculas que são fundamentais para o bom funcionamento das enzimas, elas aumentam a atividade enzimática, principalmente enzimas associadas à produção de energia, à produção de ATP. É por isso que as vitaminas são tão importantes para a gente, né? Afinal, elas auxiliam na produção de adenosina trifosfato, que é a nossa molécula química liberadora de energia.
As vitaminas, elas podem ser divididas em duas grandes categorias. As que a gente chama de vitaminas hidrossolúveis. O que são vitaminas hidrossolúveis? São aquelas vitaminas solúveis em água. E aquelas vitaminas lipossolúveis, então são aquelas vitaminas que são solúveis em gordura, né, em lipídios. Quais as principais diferenças? Geralmente, as vitaminas hidrossolúveis, elas não são armazenadas por muito tempo no nosso organismo, né? Porque elas são facilmente excretadas pela urina, já que a urina é líquida. Então, a gente tem que ter um consumo diário dessas vitaminas. Já as vitaminas lipossolúveis, elas não são tão facilmente excretadas pelo nosso organismo, elas tendem a se acumular. Então, a gente não precisa ter um consumo tão grande desse tipo de vitamina, né? Já que elas ficam ali acumuladas no nosso organismo. Aqui tem alguns exemplos, né? Vitaminas hidrossolúveis, principalmente as vitaminas C e do complexo B, B12, uma importante vitamina para a produção das hemácias. A B12 também é uma vitamina hidrossolúvel. A carência de B12 pode induzir a redução da produção das hemácias, né? E aí a pessoa acaba desenvolvendo uma doença, acaba desenvolvendo um tipo de anemia. E as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas pertencentes ao grupo A, D, E e K. Eu não vou me aprofundar tanto nos tipos de vitaminas, as funções, né, e as patologias associadas, porque a gente vai ver isso melhor num artigo que eu vou mandar para vocês, tá? Então, esse assunto eu vou fechar aqui e vocês vão ler lá o artigo que eu vou disponibilizar para vocês no fim da aula. Os sais minerais, assim como as vitaminas, também são de fundamental importância para a saúde. A gente vai ver por quê nos próximos slides. Os sais minerais, eles são compostos inorgânicos, ou seja, eles não têm carbono na sua fórmula química. E principalmente, os sais minerais, eles não são produzidos pelo nosso corpo. Ou seja, necessariamente a gente tem que obter esses sais a partir da nossa alimentação. Muitos alimentos são ricos, né, em sais minerais. A própria água mineral, né, ela tem esse nome justamente porque ela tem muitos sais minerais. Então, a partir da nossa alimentação, a gente obtém os sais minerais. Esses sais minerais, eles têm que estar numa quantidade muito equilibrada no nosso corpo. E para que isso aconteça, a gente tem diversos hormônios que vão controlar a quantidade desses sais na nossa corrente sanguínea. Esses hormônios fazem parte de um grupo de hormônios que controlam o que a gente chama de balanço hidroeletrolítico. São hormônios que controlam a quantidade de água e de sais minerais na nossa corrente sanguínea. Bom, então vamos lá. O cálcio é um sal mineral muito importante para a nossa saúde. Nossa principal fonte de cálcio é leite e derivados. E o cálcio é fundamental para a formação óssea. Vocês vão ver em estrutura e função, né, que o cálcio é importante para a fisiologia do osso e também é fundamental para os nossos dentes. O cálcio é muito importante para a coagulação sanguínea. Coagulação do sangue é um processo muito importante para a nossa saúde, uma vez que evita a perda excessiva de sangue em casos de hemorragia, né? Então, a coagulação do sangue ocorre graças a uma série de reações que acontecem entre proteínas chamadas fatores de coagulação, né? Fatores de coagulação é o nome dessas proteínas. E o cálcio participa, né? Então, por isso que o cálcio é importante para a coagulação do sangue. O cálcio também é muito importante para o bom funcionamento dos nossos neurônios. Vocês vão ver também estrutura e função, e o pessoal da enfermagem vai ver em sistema nervoso que o cálcio é fundamental para a liberação dos neurotransmissores lá no neurônio. E o cálcio também é importante para a contração dos nossos músculos, né? Músculo esquelético e também o músculo cardíaco. Vejam a importância do cálcio, né? Sem o cálcio,
A gente não consegue ter uma boa atividade neuronal e nem uma boa contração dos músculos esqueléticos e cardíacos. Bom, a carência do cálcio causa deformação óssea, pode causar até osteoporose ou osteopenia e enfraquecimento dos dentes. O nosso osso, na verdade, é um grande depósito de cálcio. Quando falta cálcio lá para as nossas funções vitais, principalmente quando falta cálcio para os nossos neurônios e para os músculos, existem hormônios que retiram o cálcio do osso e jogam lá para a corrente sanguínea, né, para que as outras células possam utilizar. E aí, tirando o cálcio do osso, o cálcio acaba ficando fraco, acaba ficando poroso, né? Daí o nome osteoporose. Então, uma alimentação rica em cálcio é fundamental para a manutenção, né? Para o fortalecimento dos nossos ossos. O excesso está associado à formação de cálculos renais, né? As pedras no rim, e consequentemente, insuficiência renal. Deficiência de cálcio, principalmente cãibras, palpitações e as unhas quebradiças, né? Unhas enfraquecidas, são um sinal de deficiência de cálcio. Assim como o cálcio, o fósforo também é fundamental, né? Para a manutenção dos nossos ossos e dentes, e o fósforo está associado com a produção de energia, porque vejam aqui, na molécula de ATP, adenosina trifosfato, esse P aqui, ó, esse grupo fosfato tem na sua fórmula química o fósforo, né? Lá na tabela periódica, o fósforo é P. Então, o fósforo ele é fundamental, óbvio, para a produção do ATP, para a produção de energia. Principal fonte de fósforo também é o leite, mas também pode ser encontrado em alguns outros alimentos, né? Derivados do leite, ovos, alguns cereais e pães. A carência de fósforo está associado a fraturas, né? Porque o osso acaba ficando um pouco mais fraco. Músculos atrofiados, sem fósforo, sem ATP, a contração muscular fica comprometida e algumas alterações nervosas também, alterações nos neurônios. Aqui é só um comentário que atletas de maneira geral, eles têm um dispêndio energético, né, um gasto energético muito alto, ou seja, eles usam muito ATP, então eles têm que comer muito fósforo, eles têm uma dieta muito enriquecida em fósforo, na verdade eles comem mais do que o recomendado e tudo bem, né, para eles isso eventualmente não é nenhum problema, porque aquele excesso de fósforo eles utilizam porque realmente eles precisam produzir grande quantidade de ATP. O potássio, assim como o sódio, Na é sódio, K é potássio, tá, pessoal? O potássio, assim como o sódio, é fundamental para a transmissão dos nossos estímulos elétricos, dos nossos impulsos nervosos. Vocês vão ver isso melhor em estrutura e função. O pessoal da enfermagem vai ver principalmente lá no segundo semestre, em sistema nervoso, que sem sódio e sem potássio não tem atividade neuronal. Então, também é fundamental para o bom funcionamento dos nossos neurônios. Além disso, a contração do músculo cardíaco, a sístole e a diástole, também é influenciada pelas quantidades de sódio e potássio na nossa corrente sanguínea, assim como a contração do músculo esquelético. Então, também é muito importante para o nosso sistema muscular. Principais fontes, frutas e leites. Vejam como o leite é importante, né? Vejam como o leite é rico em sais minerais. Uma carência de potássio está associado com diminuição na atividade muscular, inclusive a atividade do coração. Pessoal, aqui só um adendo. Quando a gente tem redução de cálcio, a gente chama de hipocalcemia. Redução de potássio é chamado de hipocalemia, tá? Não confundam hipocalcemia com hipocalemia. Hipocalcemia, redução de cálcio, hipocalemia, redução de potássio. Bom, então, conforme eu acabei de falar, o sódio, Na, né? O símbolo do sódio é Na.
O sódio, assim como o potássio, é muito importante para a transmissão dos nossos impulsos nervosos e também para contrações musculares. Uma importância do sódio também, queria destacar para vocês, é na pressão sanguínea, né? A quantidade de sódio está associada com a quantidade de líquidos no nosso organismo. O sódio, a quantidade de sódio no nosso corpo, também é regulada por hormônios, né? Aqueles hormônios que controlam o balanço hidroeletrolítico. A nossa principal fonte de sódio é o sal de cozinha, né? NaCl, cloreto de sódio. E a carência de sódio está associada com cãibras e vejam só, né? Uma demora, um retardamento na cicatrização de feridas. O sódio, ele promove um ambiente úmido que é ideal para cicatrização através da hidratação da ferida. Existem muitas pomadas para cicatrização que tem sódio lá na sua composição. O excesso de sódio está associado com hipertensão arterial e, consequentemente, com ataque de infarto, ataque cardíaco, infartos de maneira geral. Pessoal, o ferro é um sal mineral muito importante para a gente, principalmente porque o ferro está presente lá na hemoglobina. A gente já viu nas aulas anteriores que os nossos glóbulos vermelhos, né, as nossas hemácias, transportam hemoglobina, que é uma proteína que se associa ao oxigênio e distribui o oxigênio para todos os nossos tecidos corporais. Só que a hemoglobina, ela só consegue transportar o oxigênio graças à presença de ferro, né? Então, quando a gente não tem ferro o suficiente, o transporte de oxigênio fica comprometido. Aliás, a carência de ferro induz um tipo de anemia chamado de anemia ferropriva, justamente a anemia causada pela privação de ferro. E aqui a gente tem os principais alimentos que contêm ferro. Então, principalmente o fígado, né? Fígado de boi, por exemplo, é rico em ferro e alguns vegetais. Pessoal, aqui só um adendo, só um comentário em relação ao flúor. Apesar de ser um sal mineral muito importante para proteger os nossos dentes, existem alguns trabalhos que mostram que excesso de flúor poderia estar associado com problemas no desenvolvimento neurológico, principalmente de crianças, né? Então, existem algumas mães que preferem comprar cremes dentais sem flúor para os seus filhos escovarem os dentes. Então, na verdade, algumas vezes essas crianças utilizam creme dental com flúor e outras vezes ao longo do dia utilizam creme dental sem flúor, justamente, né, para prevenir o excesso de flúor e, enfim, qualquer problema no desenvolvimento neurológico. Bom, o último sal mineral que eu vou falar para vocês, por último, porém, não menos importante, é o iodo. O iodo é um sal mineral fundamental, principalmente para a produção dos nossos hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4. Vocês já devem ter ouvido falar, né, desses hormônios. O iodo é matéria-prima para a produção desses hormônios. Esses hormônios são produzidos numa glândula que fica aqui na frente da nossa traqueia, chamada glândula tireoide. Então, a glândula tireoide pega lá o iodo e utiliza para a produção desses hormônios. Esses hormônios têm diversas funções importantes, principalmente funções relacionadas com o nosso metabolismo. Principal fonte de iodo é o sal de cozinha. Aqui no Brasil, os sais de cozinha, eles têm iodo, eles são iodados. Algumas pessoas que fazem tratamento para tumores ou câncer na tireoide, principalmente tratamentos que envolvem radioterapia, só essas pessoas especificamente consomem sal não iodado, mas todas as outras pessoas consomem o sal que contém iodo. Então, a glândula tireoide vai lá, pega esse iodo
e utiliza para a produção dos nossos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Carência do iodo está associado, óbvio, né? Problemas relacionados à glândula tireoide e principalmente uma patologia chamada bócio. Antigamente era mais comum, hoje em dia existem alguns casos, mas é um pouco mais raro, né? Antigamente era mais comum porque o sal não era iodado. Com a adição do iodo no sal de cozinha, esse problema foi parcialmente solucionado. O que que é o bócio? É o aumento, estão vendo? É a hipertrofia da glândula tireoide. Aí a pessoa fica com esse pescoço assim, ó, parecendo um pescoço gordinho. Isso é o bócio e é causado principalmente pela carência de iodo na dieta. Ou ainda alguns tipos de tumores, né? Podem aumentar o tamanho da glândula tireoide e a pessoa também fica com essa aparência de bócio. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar a aula de hoje. Vou mandar agora para vocês um artigo sobre vitaminas e uma atividade sobre vitaminas, e também vou mandar para vocês uma atividade sobre esse assunto que eu acabei de falar, que são os sais minerais. Tá bom, gente? Beijos e até daqui a pouco.